10 tentativas criativas de gerar movimento perpétuo. Número 10. Frascos de fluxo autossuficiente de Boyle. Os frascos de fluxo autossuficiente de Boyle representam uma das ideias mais simples para a criação de uma máquina de movimento perpétuo, concebida pelo químico e físico irlandês Robert Boyle no século XVII. O projeto consiste em um tanque de água com uma mangueira na parte inferior, direcionando a água de volta para o mesmo tanque. No entanto, esse sistema não pode funcionar, pois a gravidade não opera dessa forma. Para que a água seja liberada do tanque, é necessário que ela flua para um recipiente em um nível mais baixo. Se você tem dúvidas, pode testar isso com materiais disponíveis em sua casa ou adquiri-los facilmente em uma loja de baixo custo. No entanto, surge a questão: se houvesse um fluido químico capaz de reagir constantemente e impulsionar o líquido através da mangueira? Por exemplo, no vídeo mencionado anteriormente, um youtuber tentou usar cerveja. Uma escolha interessante, e pelo menos conseguiu impulsionar o líquido pela mangueira. Contudo, o ciclo seria interrompido quando a cerveja deixasse de carbonatar. Número 9. Ímã monopolar. Os ímãs são conhecidos por possuírem dois polos, norte e sul, nos quais polos opostos se atraem e polos iguais se repelem. No entanto, também existe uma teoria de partículas hipotéticas chamadas ímãs monopolares, que teriam apenas um polo magnético. Foi somente em 2014 que pesquisadores conseguiram criar partículas sintéticas de ímã monopolar, 85 anos após a sua primeira teorização. Embora sua descoberta seja recente, alguns youtubers afirmam ter construído ou adquirido esses ímãs monopolares, encontrando-os em sites como Alibaba. É importante ressaltar que, ao comprar, é necessário tomar precauções. Se fosse possível construir ímãs monopolares funcionais, isso poderia abrir caminho para a chamada energia livre. Em um vídeo sobre esse assunto, um indivíduo cria uma suposta máquina de energia livre usando materiais de baixo custo de uma loja de ferragens e um ímã monopolar adquirido no eBay. Ele fixa 2 pregos em uma placa e faz pequenos cortes nos pregos para prender um fio que é moldado em um anel. Entre os 2 pregos e sob o anel, ele posiciona um ímã, fazendo com que o fio enrolado gire e gere energia. No entanto, o principal desafio dessas máquinas, além da ausência de evidências científicas concretas sobre a existência de ímãs monopolares, é a alta fricção entre os materiais utilizados. Isso significa que os componentes teriam que ser substituídos continuamente, tornando impossível a criação de uma verdadeira máquina de movimento perpétuo. Número 8. A roda da bola rolante revisitada. A roda de bola rolante é uma tentativa de criar uma máquina de movimento perpétuo que foi concebida pelo matemático, cientista e físico alemão Jacob Leopold. Seu projeto foi publicado no Theatrum Machinarum Generale, volume 1, em 1724. Essa máquina utiliza a roda desbalanceada e bolas rolantes. A ideia por trás dela é que as bolas estejam sempre em movimento, transferindo o peso da roda e permitindo que a gravidade assuma o controle. Embora possa parecer uma ideia promissora teoricamente, na prática ela não funciona sem a ajuda externa para manter o movimento. Número 7. Moinho de água e bomba. O projeto do moinho de água e bomba também é uma tentativa antiga de criar uma máquina de movimento perpétuo. Acredita-se que projetos semelhantes existam desde o século XVII, ou até mesmo antes disso. A ideia central é que a água caia do topo da máquina, fazendo a roda d'água girar. Essa rotação, por sua vez, alimenta uma bomba que traz a água de volta ao topo, criando um ciclo contínuo de energia. No entanto, o problema fundamental é a presença de altos níveis de fricção nesse tipo de design. Na prática, esses modelos não funcionam e são viáveis apenas em simulações computacionais. Talvez seja necessário voltar à prancheta e repensar as abordagens, mesmo que tenhamos esperado mais dos teóricos científicos do século XVII. Número 6. Roda de engrenagem acionada por peso, Porsche Bida. Paul Schiabatti, nascido na Alemanha, diferentemente de muitos outros inventores desta lista, não era um matemático ou engenheiro. Ele era um escritor conhecido por suas obras do gênero de fantasia. Apesar de não ter formação formal nessas áreas,
Chiabat dedicou 2 anos e meio de sua vida tentando construir uma máquina de movimento perpétuo em sua lavanderia. Sua máquina, que possuía uma aparência curiosamente familiar, foi finalmente revelada em 1910, em seu livro intitulado A Máquina de Movimento Perpétuo, a história de uma invenção. O sistema projetado por ele utilizava uma roda gigante, 2 conjuntos de rolos menores e um peso. No entanto, como ocorre com muitas outras máquinas de movimento perpétuo, o problema com o design de Chiabat é que a engrenagem principal requer energia externa para manter seu impulso. Embora sua máquina não tenha alcançado o movimento perpétuo desejado, é interessante notar que foi a melhor máquina desse tipo projetada por um escritor de ficção. Número 5. Ímãs e gravidade. A gravidade é uma constante física presente na Terra e, embora possa ser desafiadora para equilibristas desajeitados, é uma aliada na busca por máquinas de movimento perpétuo, pois fornece uma fonte contínua de força. Uma tentativa nesse sentido é a roda perpétua, que foi patenteada em 1823. A ideia por trás dessa máquina é relativamente simples. Uma roda grande é girada por uma pequena bola de ferro que é atraída pelo ímã. Embora pareça viável no vídeo mencionado, na realidade a roda não gira continuamente sem ajuda externa. Além disso, ao longo do tempo, os ímãs tendem a se desmagnetizar, o que significa que não são uma fonte de energia ilimitada. Número 4. Força da gravidade. Esta suposta máquina de movimento perpétuo apresenta um design com 2 hastes verticais. A haste central é reta, enquanto a segunda está inclinada. Ambas são conectadas por 3 barras horizontais que atravessam as hastes verticais. Um peso é fixado à haste central. Nesse arranjo, os torques no sentido anti-horário e no sentido horário são iguais. No entanto, devido à inclinação da segunda haste vertical, a haste vertical exerce mais pressão no braço inferior do que no braço superior. Isso resulta em um desequilíbrio de torque, com mais força empurrando em uma direção do que a outra, permitindo que o sistema gire. No entanto, é importante considerar diferentes perspectivas sobre essa máquina. Um escritor da Wired analisou um vídeo específico desse dispositivo e sugere que pode haver motores ocultos envolvidos em seu funcionamento. Caso não haja motores, ele acredita que o movimento rotacional seja gerado por momento angular e torque. No entanto, independentemente da causa do movimento, é importante notar que essa máquina não seria verdadeiramente perpétua. Ela pode girar por um tempo, impulsionada por esse desequilíbrio de torque, mas eventualmente os efeitos do atrito e outras limitações físicas reduziriam sua velocidade e levariam à sua parada. Número 3. Ímãs de neodímio. Os ímãs de neodímio, desenvolvidos pela General Motors em 1982, são considerados as baterias mais poderosas disponíveis comercialmente. Essas baterias têm sido aproveitadas em diversos projetos, incluindo a criação de movimento perpétuo através de uso de ímãs com polos iguais, posicionados em uma roda. Nesse projeto, os ímãs são dispostos de forma que os polos iguais sejam colocados um contra o outro na roda. Quando esses ímãs se encontram, ocorre uma força de repulsão que faz a roda girar. Uma vantagem desse design é a ausência de atrito, o que é especialmente benéfico em comparação com outras máquinas de movimento perpétuo propostas, pois o atrito leva à entropia e, consequentemente, à desaceleração da máquina. No entanto, é importante destacar que essa configuração não representa uma máquina de movimento perpétuo verdadeira. Embora possa proporcionar um movimento contínuo por um período de tempo, os ímãs de neodímio eventualmente perderão sua força magnética e precisarão ser substituídos. Essa limitação decorre do fato de que os ímãs de neodímio são suscetíveis à desmagnetização ao longo do tempo. Mesmo sendo baterias poderosas, seu desgaste gradual impede que a máquina de movimento perpétuo funcione indefinidamente. Número 2. Peripeteia. Tane Haynes, um estudante universitário canadense, abandonou a faculdade para se dedicar à criação de uma máquina de movimento perpétuo chamada Peripeteia, desde 1985. Sua dedicação à máquina foi tão intensa que alega ter perdido sua esposa e a custódia de seus filhos por causa dela, o que levanta questionamentos sobre suas prioridades. No entanto, Haynes afirma que sua dedicação é motivada pela convicção de que a máquina tem a capacidade de gerar uma grande quantidade de energia a partir de uma pequena entrada elétrica,
desafiando conceitos considerados impossíveis. Testes realizados mostram que o gerador, de alguma forma, transforma o atrito magnético em um impulso magnético, impulsionando o motor e criando um ciclo de retroalimentação positiva. Se os resultados dos testes estiverem corretos, isso implicaria que a peripeteia viola a primeira lei termodinâmica, assemelhando-se a uma lâmpada que se alimenta usando energia de sua própria luz. Em 2008, Haynes demonstrou a peripeteia ao professor Mark Zen, do MIT, um especialista em sistemas eletromagnéticos e eletrônicos. Zen ficou inicialmente perplexo com a máquina e afirmou que ela valia a pena investigar. No entanto, posteriormente, Zen esclareceu que a peripeteia não é uma máquina de movimento perpétuo, pois precisa estar conectada a uma fonte de energia externa. Mesmo assim, ele reconhece que a máquina pode representar uma descoberta importante que poderia aprimorar os motores. Apesar de muitos céticos, Haynes mantém a esperança de que sua invenção possa eventualmente levar ao desenvolvimento de carros elétricos que se alimentam da energia gerada pela aceleração e frenagem. Número 1. Perpetuum Mobile da Firestone. No vasto campo das máquinas de movimento perpétuo, encontramos propostas que variam de projetos simplistas, com poucas peças, a sistemas complexos e intrincados. Um exemplo notável dessa última categoria é a suposta máquina de movimento perpétuo criada pelo escultor e matemático norueguês Reidar Fissurung. O sistema desenvolvido por Fissurung é uma intricada combinação de roda, ímãs e pêndulos. Sua engenhosidade reside na garantia de que a roda esteja sempre submergindo, permitindo que a bola, impulsionada por ímãs, role constantemente ao redor da pista. Durante os testes realizados ao longo de 3 dias, afirma-se que a bola manteve uma velocidade constante. Um engenheiro que estudou a máquina afirmou que ela poderia alcançar uma eficiência de 80% a 90%, muito superior à maioria dos dispositivos existentes, como motores de combustão, que geralmente possuem eficiência entre 30% a 50%. Fissurung, por sua vez, alega que sua máquina possui uma taxa de eficiência superior a 100%, o que resultaria na criação de energia gratuita. Fissurung nutre a crença de que, se sua máquina for construída em escala adequada, teria o potencial de fornecer energia gratuita para o mundo. No entanto, ele também expressa a preocupação de que sua invenção possa ser demasiadamente revolucionária, o que levou a trancá-la em um cofre em seu porão. Embora não seja uma verdadeira máquina de movimento perpétuo, a criação de Fissurung é uma conquista impressionante da engenharia. Sua complexidade e os resultados obtidos nos testes demonstram uma abordagem inovadora e criativa para buscar soluções energéticas. Enquanto o debate sobre o movimento perpétuo continua, é através dessas explorações corajosas que avançamos no conhecimento científico e descobrimos novas possibilidades para o futuro da energia. E assim chegamos ao final desta incrível jornada. Espero que você tenha se inspirado, aprendido algo novo e se divertido tanto quanto eu. Lembre-se de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos cheios de conteúdo interessante. Até o próximo vídeo, valeu!